Cheguei em casa 3 horas mais cedo numa terça-feira de outubro. E a primeira coisa que notei foi o casaco do meu pai. Não estava no corredor. Não estava no cabideiro perto da porta. Estava jogado sobre a cadeira do meu quarto. A cadeira onde eu sentava toda manhã para calçar os sapatos. A cadeira que minha mãe me deu quando saí da casa deles, aos 22 anos. Aquela cadeira. Fiquei parado na porta por uns 4 segundos antes de ouvir a voz dela, baixa, quase um sussurro. Ela ainda não sabia que eu estava ali. E o que ela disse não era "eu te amo", nem "ele vai descobrir". Era algo muito mais frio do que isso. Algo que me mostrou que aquilo já durava tempo suficiente para eles nem ficarem mais nervosos. Ela disse: "Ele acredita em tudo que a gente fala. Esse sempre foi o problema dele." Recuei pelo corredor. Desci as escadas. Me servi de um copo d'água que não consegui beber. E foi então que vi algo em cima da bancada da cozinha. Um envelope branco, pequeno, do advogado particular do meu pai. Meu nome estava escrito nele. Mas o envelope já estava aberto. Eu não ia enfrentar nenhum dos dois naquela noite. Porque no momento em que entendi o que estava acontecendo de verdade, também entendi que enfrentar ele cedo demais seria o pior erro que eu poderia cometer. Essa é a história de como perdi tudo de uma vez e como recuperei tudo na frente de 200 pessoas. Meu nome é Mason Whitmore. Tenho 38 anos. Meu pai é Richard Whitmore. A maioria das pessoas da nossa cidade conhece esse nome. Meu pai construiu a Whitmore Capital ao longo de 40 anos. Imóveis, bancos, fundações beneficentes, políticos, alas de hospital com o nome dele na placa. Para a cidade, ele era uma lenda. Para mim, era o homem que apertava mãos enquanto eu mantinha a empresa de pé. Por 9 anos, eu fiz a máquina funcionar enquanto ele sorria para as câmeras. Ele ficou com os aplausos. Eu fiquei com as úlceras. E o acordo silencioso era simples. Um dia, a empresa seria oficialmente minha. Minha esposa, Daniele, tinha 35 anos. Inteligente, sofisticada, linda do jeito que deixava as pessoas levemente desconfortáveis na presença dela. Ela tinha trabalhado com gestão de patrimônio privado antes de a gente se casar. Entendia de finanças, poder e imagem de um jeito que a maioria das pessoas não entende. Ela conheceu meu pai antes de me conhecer. Ele nos apresentou. Eu devia ter percebido que esse detalhe importava mais do que eu pensava. Nos primeiros 4 anos, achei que meu casamento era sólido. Depois, meu pai começou a aparecer em todo lugar, nos jantares, na nossa casa, no escritório, e eu ficava me convencendo de que era só ego dele. Eu estava errado. O primeiro momento que me incomodou foi em fevereiro do ano passado. Daniele mencionou um detalhe sobre uma aquisição que estava em andamento, um negócio que eu não tinha contado para ela e que não era público. Quando perguntei como ela sabia, disse que meu pai tinha comentado no almoço. Perguntei quando foi esse almoço. Ela hesitou meio segundo a mais do que devia e disse: "Na semana passada, acho. Eu te falei." Ela não tinha me falado nada. Checei a agenda dela mais tarde. Não tinha nenhum almoço marcado. Só um bloco de 2 horas com o nome particular. Depois teve a forma como meu pai falava dela na minha frente. Nada inadequado, aparentemente, mas exagerado, deliberado demais. Daniele tem um instinto incrível. Você devia ouvir mais sua esposa, Mason. Ela enxerga coisas que você deixa passar. Cada frase caía como uma agulhada pequena. Em março, minha assistente me disse que Daniele tinha ficado 2 horas a sós com meu pai na sala de reuniões enquanto eu estava fora. Daniele disse que era sobre a fundação. Eu quis acreditar. E acreditei. Mas aí teve a noite em que voltei tarde de um jantar do conselho e ela atendeu a porta descalça, o que era normal, exceto que a blusa de seda que ela usava não era dela. Era grande demais nos ombros e cheirava ao perfume que meu pai usava todos os dias da vida. Na manhã seguinte, encontrei o abotoador do meu pai embaixo da nossa cama. Daniele me viu com ele na mão. Não entrou em pânico. Sorriu e disse: "Talvez você devesse se perguntar por que você está procurando coisas embaixo da cama." Quando mencionei isso para o meu pai, ele riu. De verdade, riu. Disse: "Filho,
Você trabalha demais. Isso tá te deixando paranoico. Olhando para trás, consigo ver exatamente quando a estratégia começou. Não o caso em si, isso já estava acontecendo. Estou falando da segunda estratégia. A que foi criada para me tirar do caminho de forma limpa. Começou pequeno. Daniele foi dizendo para as amigas que eu estava sob muita pressão e que não estava dando conta. Parece cuidado até você perceber que ela estava plantando uma narrativa. Depois, um dos membros do conselho me chamou de lado e disse que meu pai tinha expressado preocupação com meu nível de estresse. Ele só quer saber se você está bem, o homem me disse. Estou bem, respondi. Tudo certo. Aí as garrafas apareceram. Eu não bebo muito. Uma, talvez 2 doses em eventos sociais. Mas 3 vezes num só mês, encontrei uma garrafa de uísque vazia no meu escritório. Eu não tinha aberto nenhuma. Minha assistente não chegou perto delas. As gravações das câmeras do corredor estavam misteriosamente corrompidas cada vez que isso acontecia. Quando mencionei, Daniele me olhou com aqueles olhos suaves e preocupados e disse que talvez eu devesse conversar com alguém. Depois disso, nosso médico de família sugeriu uma avaliação psicológica. Só para se precaver, ele disse. Não me encarou nenhuma vez. Daniele começou a fazer isso na frente de visitas. Num jantar, eu corrigi um detalhe sobre um negócio, e ela tocou no meu pulso como se eu fosse um paciente de hospital. Mason, ela disse suavemente, a gente já conversou sobre isso. Você prometeu que não ia passar vergonha hoje à noite. A mesa ficou em silêncio. Todo mundo me olhou como se eu tivesse acabado de provar que ela tinha razão. Depois, meu pai colocou a mão no meu ombro e disse: a gente só tá preocupado com você, filho. Mas disse em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir. Sorri e disse: eu sei, obrigado. Mas naquela noite, comecei a guardar provas. Foi uma quarta-feira de setembro. Saí de uma reunião no centro mais cedo por causa de uma enxaqueca. Voltei dirigindo sem avisar ninguém. A casa estava quieta quando entrei, mas havia 2 carros na garagem, o meu e o Mercedes prata do meu pai. Subi as escadas. A porta do quarto estava entreaberta. Não empurrei dramaticamente. Fiquei parado do lado de fora e olhei pela fresta. O relógio do meu pai estava na minha mesa de cabeceira. Do lado estava o isqueiro de prata da minha mãe, o que ele me disse que tinha perdido anos atrás. O paletó dele estava no chão, ao lado do vestido de Daniele. Ela me viu primeiro. O rosto dela ficou branco, branco de verdade. Meu pai virou devagar. Não parecia com medo, parecia irritado. Como se tivesse interrompido algo tecnicamente inconveniente, mas que para ele não era errado. Não na cabeça dele. Ele disse: fecha a porta, Mason, não se humilhe. Não me movi. E então olhei além dos dois para o que importava mais naquele momento do que qualquer outra coisa. Uma pilha de documentos no canto da pequena escrivaninha do quarto. Documentos que eu reconheci. O cabeçalho, o formato. Eram documentos do Trust da Whitmore Capital, aquele fundo familiar que controlava parte da empresa. E não pareciam cópias. Não disse nada. Olhei para meu pai por exatos 3 segundos. Depois, fechei a porta. Fui até um hotel no centro e liguei para um advogado que meu pai não sabia que existia. Disse uma coisa só: eles não estão tendo um caso apenas, eles estão tentando tomar tudo. Uma semana depois daquela noite, meu pai convocou uma reunião de família. Calma, organizada e devastadora. Ele trouxe o advogado da família, 2 membros do conselho, e Daniele, que ficou sentada com as mãos cruzadas no colo como se estivesse numa reunião de fundação beneficente. Meu pai disse que ele e Daniele tinham chegado à conclusão de que eu precisava me afastar da liderança operacional, temporariamente, por questão de saúde. Disse que o conselho estava preocupado. Disse que a avaliação médica era algo de que eu não devia ter medo. Disse tudo isso com um rosto cheio de amor e uma voz cheia de tristeza ensaiada. Daniele se inclinou e tocou meu braço. A gente só quer que você fique bem, ela disse. Depois meu pai empurrou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia uma carta de renúncia pronta. Meu nome já estava digitado no final. E mais tarde, naquela noite, quando todos tinham ido embora, ela se aproximou e disse baixinho: não compra essa briga, Mason. Você vai perder. Foi nesse momento que entendi. Daniele não estava sendo arrastada para isso. Ela estava ajudando a construir.
Concordei com a cabeça. Disse: "Você provavelmente tem razão." Ela acreditou em mim. 3 semanas depois, no brunch de domingo do meu pai, um evento que ele fazia trimestralmente para a família próxima e um punhado de aliados selecionados a dedo, Danielle anunciou que estava grávida. Todo mundo comemorou. Meu pai se levantou, ergueu a taça e seus olhos estavam marejados, de verdade. O homem que sempre foi frio desde que eu era criança, que cumprimentava com um aperto de mão em vez de abraço, que media cada emoção antes de deixar escapar, aquele homem estava com lágrimas nos olhos. Aí ele fez algo que ninguém mais pareceu perceber. Colocou a mão na barriga de Danielle antes de mim. Não como um avô, como um homem tocando algo que lhe pertencia. Depois ergueu a taça e disse: "Nossa família finalmente ganha uma segunda chance." Nossa família. Não a sua família. Não o seu filho. Nossa família. O que eu sabia, e os dois sabiam que eu sabia, era o seguinte: 2 anos antes, depois de um problema de saúde, me disseram que havia uma probabilidade muito baixa de eu conseguir ter um filho sem assistência médica. Tanto Danielle quanto meu pai estavam presentes na conversa familiar sobre isso. Discutimos o assunto. Concordamos em explorar alternativas discretamente. Agora ela estava grávida. E o único homem na sala que parecia transbordando de emoção não era eu. Ergui a taça junto com todo mundo. Danielle cruzou meu olhar de longe e disse: "Eu sei que o timing é surpreendente. A vida nos surpreendeu." Depois acrescentou, mais baixinho: "Não estraga isso para a família, Mason." Sorri e disse: "Por um novo começo." Peguei o celular embaixo da mesa e mandei uma mensagem para o meu advogado: "Passe para a fase 2." Depois do anúncio, a demolição acelerou. Danielle parou de dormir no mesmo quarto. "O estresse que você carrega afeta o bebê," ela disse. Meu pai começou a aparecer em casa, dia sim, dia não. Não para visitar, para se instalar. Ia percorrendo a casa como se ela já fosse dele, reorganizando, sugerindo. Certa tarde, cheguei em casa e os encontrei no quarto da minha mãe. Ela tinha falecido 4 anos antes e eu tinha mantido o quarto dela exatamente como era. Um lugar particular. Os livros dela, as fotos, a poltrona de leitura. Já tinham colocado metade das coisas dela em caixas. Os livros estavam no chão. As fotos estavam viradas de cabeça para baixo. E no meio do quarto, meu pai segurava uma amostra de tinta contra a parede, enquanto Danielle media o canto para instalar um berço. Fiquei parado na porta, e meu pai me olhou sem nenhum constrangimento e disse: "Essa é uma casa Whitmore, Mason. Não é especificamente sua. É hora de ela servir ao futuro da família." Danielle me olhou e disse: "Sua mãe foi embora, Mason. Esse bebê está chegando." Eu disse: "Me avisa se precisar de ajuda com as medidas." Voltei para o meu carro e liguei para o meu advogado. "Acelera," eu disse, porque finalmente entendi o plano. O bebê se tornaria o herdeiro. Meu pai controlaria o trust. E eu me tornaria a nota de rodapé instável. A partir dali, eu era uma pessoa diferente na presença deles. Sorria, pedia desculpa, cedia, deixava Danielle falar por mim na frente de visitas, deixava meu pai tomar pequenas decisões que eram minhas, deixava eles acharem que a avaliação tinha me amolecido, que a gravidez tinha quebrado alguma coisa no meu orgulho, que eu estava aceitando, silenciosamente, minha redução. O que eu estava fazendo de verdade... Contratei um contador forense, mandei revisar todos os documentos do trust. E foi aí que encontramos os rascunhos. Um novo trust familiar. Meu pai como gestor. O bebê que ainda nem tinha nascido como beneficiário principal. A papelada tinha sido preparada 6 meses antes de a gravidez ser anunciada. Depois, encontramos a avaliação médica falsa. Depois, as gravações. Numa delas, meu pai dizia claramente: "Quando Mason estiver registrado como instável, ele não vai ter como nos contestar juridicamente." Então, meu advogado encontrou algo enterrado no trust original da minha mãe. Uma cláusula sobre a qual ninguém nunca tinha me contado. Em novembro, meu pai organizou um jantar para 8 dos sócios sêniores da empresa e 2 investidores antigos. Danielle estava sentada à direita dele, bem ao lado dele. Eu fui colocado na extremidade oposta. Percebi, mas não disse nada. Ela estava usando o colar de esmeralda da minha mãe.
Minha mãe havia deixado especificamente para mim, para dar a quem eu escolhesse. Eu tinha dado a Daniele anos antes. Naquele momento, não pareceu mais um presente que eu tinha feito. Parecia um roubo que eu tinha sido ingênuo demais para impedir. Em certo momento, meu pai se inclinou e ajeitou o colar no decote dela, na frente de todo mundo. Um sogro normal não toca na esposa do filho assim. Mas ninguém disse nada. Porque homens ricos conseguem fazer coisas repugnantes parecerem tradição. No meio do jantar, meu pai ergueu a taça e fez um breve discurso. Disse que a empresa estava entrando em uma nova fase, que, por preocupação com minha saúde e com a estabilidade da família, eu estaria me afastando da liderança operacional, temporariamente. Disse que ele assumiria um papel executivo mais ativo, também temporariamente. Todo mundo à mesa me observava, esperando alguma reação. Ergui minha taça. Disse, pela família. Meu pai sorriu. Daniele sorriu. Os investidores relaxaram. Dava para sentir todos acreditando que tinham vencido. Eu precisava que eles sentissem isso por exatas mais 3 semanas. A gala dos 40 anos de legado do meu pai era o evento mais importante da vida pública dele. 200 convidados, salão de festas nobre. Ele estava planejando isso há 2 anos. Investidores, políticos estaduais, presidentes de conselhos hospitalares, reitores de universidades, o bispo que tinha casado meus pais, aliados históricos da família, jornalistas dos 2 maiores jornais da cidade. Ele planejava anunciar 3 coisas na gala: o retorno dele à liderança da empresa, a nomeação de Daniele como diretora da Fundação Familiar e, a parte mais nojenta, um anúncio apresentando o bebê, que ainda nem tinha nascido, como o início da próxima geração de liderança da Whitmore Capital. Ele ia usar um bebê que não era meu como peça central do seu momento de legado. Se eu ficasse calado naquela noite, a mentira viraria oficial. Eu seria o filho instável. Daniele seria a esposa grávida e corajosa. Meu pai seria o patriarca sofredor que salvou a empresa. E o bebê se tornaria meu substituto antes mesmo de nascer. Na noite anterior à gala, meu advogado me fez uma pergunta. Tem certeza que quer fazer isso em público? Eu disse, ele escolheu a plateia há 40 anos. Eu só vou usá-la. A gala era exatamente tudo o que ele tinha planejado. Flores, quarteto de cordas, o tipo de ambiente que faz um homem acreditar que seu nome nunca vai ser apagado. Meu pai estava na frente do salão, de smoking preto, parecendo exatamente o que sempre quis ser. Um patriarca. Intocável. Amado. Daniele estava na primeira fila, visivelmente grávida, usando um vestido azul marinho que alguém havia escolhido deliberadamente para fazê-la parecer uma futura matriarca. O discurso do meu pai era sobre família, sobre legado, sobre lealdade. A ironia era tão densa que eu mal conseguia respirar. Quando ele chamou Daniele ao palco e tomou a mão dela, com uma gentileza suave demais, uma ternura que eu reconhecia, eu me levantei. Subi ao palco com calma, sem cena, sem grito. Meu pai me viu vindo e sussurrou com um sorriso fixo. Agora não, Mason. Peguei o microfone. Disse, você escolheu a plateia. Não comecei pelo caso, comecei pelo crime. Mostrei os rascunhos do trust primeiro, depois o laudo médico falso, depois a linha do tempo. E então coloquei a voz do meu pai nos alto-falantes. Quando a avaliação estiver registrada, a gente transfere a autoridade. Mason não vai ter como contestar. Foi nesse momento que a sala entendeu que aquilo não era um escândalo familiar. Era uma tomada de controle planejada. Daniele tentou. Levantou e disse meu nome com aquela voz cuidadosa e preocupada. Mason não está bem. Todo mundo aqui sabe. Meu advogado se levantou no fundo da sala e leu uma única frase em voz alta. Confirmação da minha plena capacidade mental e jurídica naquela data, certificada por 2 médicos independentes. Ela sentou. E aí mostrei o resto. Registros de hotel. 3 deles, consistentes ao longo de 14 meses. Gravações das câmeras de segurança da nossa própria casa, meu próprio sistema, mostrando o carro do meu pai na garagem em 17 noites distintas em que eu estava fora. Mensagens de texto obtidas legalmente na investigação que meu advogado já havia iniciado.
Então mostrei o documento que fez Danielle agarrar a borda da mesa. Um laudo de paternidade pré-natal que Danielle havia escondido usando seu nome de solteira. A clínica tinha a amostra de Richard porque ele queria certeza antes de dar andamento nos documentos do Trust. O clima da sala mudou antes mesmo de qualquer um terminar de ler. Danielle sussurrou: "Mason, não." Eu olhei para ela e disse: "Você já fez." O laudo não apontava meu nome como pai biológico. Apontava o nome do meu pai. Richard Whitmore. Meu pai olhou para a sala. Pela primeira vez na minha vida, eu o vi procurar algo a dizer e não encontrar nada. Ele disse em voz baixa: "Isso é um assunto de família." Eu disse: "Era um assunto de família quando você levou minha esposa. Virou crime quando você tentou roubar minha empresa." A sala ficou completamente em silêncio. Aí o bispo se levantou e foi embora. Depois um dos membros do conselho hospitalar. Depois mais um investidor. Ninguém gritou. E isso foi pior. A sala começou a abandoná-la em silêncio. Na manhã seguinte, o conselho havia convocado uma sessão de emergência. Ao meio-dia, meu pai tinha sido destituído de todos os cargos executivos e consultivos. 2 investidores anunciaram que suspenderiam sua participação até uma auditoria independente, uma auditoria cuja base inicial eu já tinha preparado. A fundação retirou o nome dele da organização em 72 horas. Um político que tinha sido fotografado ao lado do meu pai em todo o grande evento da última década emitiu uma nota se distanciando antes que a semana acabasse. O bispo não emitiu nenhuma nota, simplesmente não atendeu mais os telefonemas do meu pai. A primeira coisa que retiraram não foi o cargo, foi a vaga de estacionamento reservada. Depois, o acesso ao escritório. Depois, o nome dele no site da fundação. E então, o retrato desceu do hall de entrada. Eu nunca pedi para ninguém fazer nada disso. E essa foi a parte que mais o machucou. As pessoas não estavam me obedecendo. Estavam escolhendo se distanciar dele. A situação de Danielle eu tratei com mais cuidado, porque havia uma criança envolvida. E eu já tinha tomado uma decisão sobre essa criança muito antes da gala. Através do meu advogado, estabeleci um trust médico e educacional separado para o bebê. Irrevogável. Acessível apenas para as necessidades diretas da criança, com um administrador independente. Nem Danielle, nem meu pai podiam tocar naquilo. A criança não tinha feito nada de errado. Danielle perdeu a casa. Perdeu o acesso às contas do trust familiar conjunto. A fraude que ela ajudou a construir anulou várias das proteções financeiras que ela teria num divórcio comum. Perdeu o cargo na fundação antes mesmo de ser anunciado publicamente. Perdeu a vida que havia construído com tanto cuidado em cima da minha. E perdeu o colar. Pedi de volta na nossa reunião final. Foi breve, formal e supervisionada pelos 2 advogados. Ela disse: "Você não pode me deixar sem nada. Estou grávida." Eu disse: "Não estou punindo o bebê. Estou punindo você." As mãos dela tremiam enquanto abria o fecho do colar. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, Danielle parecia comum. Não elegante, não intocável. Só uma mulher num casaco caro sem casa, sem título, sem protetor e sem nenhuma história que ainda convencesse alguém. Meu pai ligou 2 vezes nas semanas seguintes. Não atendi. Ele mandou uma carta. Falava de dignidade, de como tudo poderia ter sido resolvido de outra forma, do legado dele. Não havia um pedido de desculpa sequer. Uma única frase que reconhecesse o que ele tinha me feito. Só o que tinham feito com ele. 3 semanas depois da gala, ele parou de pagar o apartamento de Danielle. Não porque a consciência falou mais alto, porque ela tinha virado má publicidade. Danielle veio me ver uma vez. Me disse que meu pai a tinha manipulado, que ele a fez acreditar que eu já estava afundando, que a empresa ficaria melhor sem mim, que ela havia ficado presa entre 2 homens e tomado decisões erradas. Ouvi. Depois disse: "Exatamente quando você foi manipulada? Quando assinou os documentos de transferência do trust? Quando se mudou para o quarto da minha mãe? Ou quando me olhou nos olhos numa mesa de jantar e disse que eu precisava descansar, e depois voltou para ele?" Ela não respondeu. Foi embora. Meu advogado, durante a investigação completa, encontrou algo que eu não tinha pedido para ele procurar. Um padrão.
Meu pai tinha feito versões disso antes, 2 vezes com sócios de negócios nos primeiros anos. Casos usados como alavanca. Destruição de reputação usada para sair de parcerias. Ele tinha aperfeiçoado o método. Eu não fui a primeira tentativa dele, só fui o único que não viu vindo de dentro da própria família. Mas minha mãe havia visto. Nos documentos originais do Trust, os que ela havia preparado com seu próprio advogado, separadamente, antes de sua doença progredir, havia uma cláusula de proteção, escrita de forma muito específica, que impedia qualquer alteração nos meus direitos fundamentais de herança caso um familiar imediato fizesse uma alegação médica ou de incapacidade sem verificação independente. Ela havia escrito aquilo anos atrás. Nunca me disse que estava lá. E havia uma carta junto, escrita à mão por ela. Curta, dizia: Mason, seu pai sempre foi melhor em proteger a própria imagem do que em proteger as pessoas que viviam à sombra dela. Se essa cláusula algum dia for relevante, é porque você já sabe que tipo de homem ele é. Não proteja o nome dele, ele só protegeu o próprio. Pela primeira vez em meses, chorei. Não porque meu pai tinha me traído, mas porque minha mãe tinha acreditado em mim antes mesmo de eu saber que um dia precisaria que alguém acreditasse. As pessoas me perguntam se fui longe demais. Se expor tudo na gala, na frente de 200 pessoas, foi necessário ou apenas cruel? Minha resposta é essa. Se fosse só a traição, talvez eu tivesse resolvido em particular. Doloroso, sim. Humilhante, sim. Mas privada. Mas eles não me deram um problema privado. Me deram uma campanha coordenada para me apagar, para me fazer parecer louco, para tomar minha empresa, minha casa, a memória da minha mãe e me substituir por uma criança que fabricaram como herdeiro. Falsificaram documentos médicos, destruíram minha reputação profissional, tentaram me enterrar vivo e chamaram isso de cuidado. Eu não os expus porque estava com raiva. Eu os expus porque eles estavam prestes a usar aquela sala para tornar a mentira oficial. Então usei a mesma sala para matar a mentira. Eu fui longe demais? Foi justificado? Daniel merecia perder tudo? Meu pai deveria algum dia se aproximar dessa criança? Talvez eu tenha ido longe demais. Mas eles não estavam planejando se divorciar de mim. Estavam planejando me apagar. E quando alguém cava sua cova em público, você não deve a essa pessoa um enterro particular. 6 meses depois, entrei na sede da Whitmore Capital numa segunda-feira de manhã. O retrato do meu pai havia sumido. No lugar, na mesma parede, havia uma fotografia da minha mãe, tirada em 1987, o ano em que ela coassinou o empréstimo que financiou o primeiro escritório da empresa. O nome dela está nos artigos originais de incorporação. Ficou escondido nas notas de rodapé por 40 anos. O nome da empresa está em processo de mudança. Vai carregar o sobrenome da família dela daqui para frente. Me sentei na minha mesa, abri o notebook e vi uma mensagem de Daniele. 2 frases. Ele me abandonou. Estou sozinha. Li uma vez, depois apaguei. Porque a punição mais cruel não foi o que tomei deles. Foi o que eles foram obrigados a assistir. Eu seguindo em frente. A empresa sobrevivendo sem eles. E o homem que tentaram enterrar ainda respirando. Isso não é vingança, é consequência. E eles mereceram cada segundo disso. Então me diz com sinceridade, eu fui longe demais? Expor tudo na frente de 200 pessoas foi merecido ou foi cruel demais? Você teria protegido o nome da família ou teria destruído a mentira na frente de todo mundo que ajudou a construir? E Daniele? Ela foi manipulada? Ou merecia cada consequência que veio? Escreve a sua opinião nos comentários. Quero ler. Se esse final bateu forte em você, deixa o like. E se você já foi chamado de paranoico exatamente pelas pessoas que estavam te traindo, essa história foi para você. Se inscreva para mais histórias sobre traição, segredos podres, lealdade quebrada e consequências que as pessoas realmente merecem. E quando terminar aqui, assiste mais uma história do canal. A gente se vê nos próximos vídeos.